Precisamos falar sobre a Ucrânia. Meu nome é Fábio Bosco e eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia e quero conversar com você, trabalhador e trabalhadora brasileiro e brasileira, sobre a importância da gente apoiar essa importante luta por libertação nacional. No último episódio, a gente discutiu as dinâmicas internas da Ucrânia e da Rússia. E agora, eu queria conversar com vocês sobre a questão da ordem mundial e o papel que está cumprindo, digamos assim, a Ucrânia aí no meio. E dessa forma, juntando essas duas partes, entender um pouco quais são as perspectivas para a Ucrânia nesse ano de 2024. Bom, para examinar a situação internacional e a situação da ordem mundial, é necessário começar entendendo o que foi o papel que teve a grande recessão de 2007, 2008, 2009, que afetou a economia americana e acabou se espalhando de uma forma desigual por todo o mundo. Essa recessão mais a pandemia acabaram provocando um efeito de reduzir o bolo. Então, essa redução do bolo fez com que as potências que disputam as riquezas e o mercado mundial, elas começassem a ter bem mais atritos para tentar puxar um pedacinho mais dessas riquezas e desses mercados para si. E o fato de elas terem mais fricções e disputas mais intensas acaba se somando a outros fatores e sendo um obstáculo para a plena recuperação da economia mundial. Então é como se fosse uma espiral para baixo. Então isso fez com que as grandes potências, isso quer dizer tanto as mais antigas, né, as velhas grandes potências, em primeiro lugar os Estados Unidos, os principais países europeus e o Japão, e as novas potências, né, a China por um lado, com uma economia muito forte, disputando setores de ponta da economia mundial, né, tá aí os carros elétricos, 5G, e por outro lado a Rússia, que é uma potência militar muito importante, que está tentando tomar todo o seu entorno e, além disso, se meteu lá na Síria e ainda está se metendo na exploração das riquezas da África. Bom, todos esses atores com um bolo menor estão brigando mais, né, entre si, e a tendência é que esse ano isso continue, ou seja, os conflitos, disputas e guerras que nós estamos tendo, o mais provável é ter mais situações como as que nós estamos vivendo. Bom, e o que tem a Ucrânia a ver com isso, né? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 e depois fez uma invasão, né, para tomar todo o país há 2 anos atrás. E essa invasão, ela ocorreu justamente nesse momento dessa disputa internacional, né? Então, isso fez com que a Ucrânia, que é um país que tem riquezas muito importantes, né, as melhores terras agriculturáveis da Europa, riquezas minerais muito importantes, indústria e mão de obra, viu gente? Mão de obra também é uma riqueza muito importante, porque só ela que produz riqueza. Que esse país acabasse sendo alvo de uma luta, né? E até agora, os principais beneficiários da guerra do Putin contra a Ucrânia têm sido os Estados Unidos e a China, né? Por que os Estados Unidos? Olha só vocês. Os Estados Unidos conseguiu, aproveitando a guerra da Ucrânia, fortalecer muito o seu complexo industrial militar. Ou seja, todo esse dinheiro que o Biden anuncia que está indo para a Ucrânia, vocês sabem que não está indo para a Ucrânia, né? Está indo tudo para fazer armas novas e mais modernas, para reequipar o exército dos Estados Unidos, dos seus aliados da OTAN, enquanto o material de segunda mão vai sendo enviado para a Ucrânia, né? Então a indústria militar americana está ganhando muito dinheiro, né? Está muito feliz, está ganhando muito dinheiro. Outro setor que está ganhando muito dinheiro
é a indústria de energia, né? As grandes corporações americanas que mexem com gás, com petróleo. Por quê? Porque conseguiram pegar uma fatia muito importante do mercado europeu, que deve ser o mais valioso, né, mercado de energia do mundo, né? Substituindo as exportações da Rússia. Então esse pessoal também está feliz, está ganhando bastante dinheiro. Outra coisa que foi muito positiva para o governo dos Estados Unidos foi conseguir impor a sua hegemonia sobre as potências europeias. Vocês lembram que no começo, quando a Rússia invadiu há 2 anos atrás, a Alemanha era super relutante em fazer qualquer coisa, porque ela tinha relações econômicas com a Rússia e se beneficiava do gás que movia a sua indústria. Mas a pressão que surgiu em toda a Europa, porque a população europeia não gosta de ter uma potência nuclear batendo na sua porta. Então isso abriu as condições para os Estados Unidos impor a sua hegemonia sobre as potências europeias e fortalecer a OTAN, né? Vocês lembram que o Putin falava que queria combater a OTAN? Na verdade, ele é o principal apoiador, né, do fortalecimento da OTAN. Por fim, tem mais um fator, né, que dentro dessa disputa internacional interessava também aos Estados Unidos enfraquecer o Putin, enfraquecer a Rússia militarmente. Não derrotar o Putin, enfraquecer, são coisas diferentes, né? Então esses objetivos, né, os Estados Unidos esses benefícios ele foi obtendo em meio a esses 2 anos, né, de guerra do Putin contra a Ucrânia. Mas outros fatores vão aparecendo, né, que de uma maneira se contrarrestam a esses aqui. Então, quais elementos? Elemento número 1. Para as empresas americanas e europeias poderem explorar as riquezas da Ucrânia, é necessário ter algum tipo de paz, de estabilidade. Porque sem isso, como é que você vai conseguir ter um mínimo digamos assim, de tranquilidade para poder extrair o minério, fazer o agronegócio e as suas exportações? Não dá para ficar sob ameaça de bombardeio russo o tempo inteiro. Então, existe uma pressão em direção a paralisar o conflito. É um setor aí que aperta nessa direção. Tem um segundo fator importante que é o seguinte: na disputa entre Estados Unidos e China, o que acontece? A China também está se beneficiando dessa guerra. Ela se beneficia por quê? Primeiro que ela pegou esse petróleo russo a um preço mais barato, isso ajudou ela numa situação de queda da economia que estava tendo particularmente após a pandemia, né? E tem um segundo fator que é o seguinte: a China está trazendo para si, atraindo para si áreas de influência da Rússia, né? As ex-repúblicas soviéticas na Ásia, né? E também um pedaço da Rússia, que é a Sibéria. Então isso não é de interesse dos Estados Unidos, não é de interesse. Então a continuidade da guerra também tem essa questão, né, que contraditória com outros interesses que existem aí. Tem um terceiro fator que é o seguinte: nesse meio tempo, nos últimos 3 meses, o Estado de Israel está promovendo um genocídio na faixa de Gaza. O Estado de Israel bombardeou tudo lá, parece os russos em Mariupol. 80% das edificações estão ou destruídas ou semi-destruídas, 23 mil palestinos mortos, tem 7 mil desaparecidos, provavelmente por debaixo dos escombros. E esse genocídio impactou na opinião pública internacional e impactou contra Israel. E quem garante que o Estado de Israel continua esse massacre são os Estados Unidos, né? É os Estados Unidos que tem que vetar qualquer resolução na ONU pelo cessar-fogo. É os Estados Unidos que está provendo 14 bilhões em ajuda militar
para o Estado de Israel seguir esse massacre, e isso está dando problema também para o lado dos Estados Unidos, tanto porque, diferente da Ucrânia, onde ele estava do lado daqueles que estavam defendendo o seu país e lutando por libertação nacional, no caso da Palestina, ele está do lado daqueles que estão promovendo o massacre, né? E isso acaba dando efeitos outros, né? Um deles é, por exemplo, essa questão dos iemenitas, né? Os Houthis iemenitas começarem a atingir navios que estão indo e voltando de Israel e, de certa forma, acaba paralisando, né, o comércio que passa ali pelo Mar Vermelho, que é algo ao redor de 10 a 15% do comércio mundial e 80% do petróleo, né? Então, e aí os Estados Unidos, o que ele fez? Ele se juntou ao Reino Unido, conseguiu lá a abstenção da Rússia e da China no Conselho de Segurança e começou a atacar os Houthis, ou seja, está se metendo numa guerra, coisa que não nesse momento, muito popular lá nos Estados Unidos. Então, todos esses fatores juntos levam a que os Estados Unidos e também os países da União Europeia comecem a apertar em direção a um cessar-fogo, a algum tipo de paz, né? E que, entendendo claramente que para isso é necessário dar um pedaço da Ucrânia para o Putin. A maior dificuldade que eles têm é convencer aquele que é o principal ator na defesa da Ucrânia, que é a classe trabalhadora ucraniana. O trabalhador, a trabalhadora ucranianos não querem ceder mais nem 1 centímetro da Ucrânia para o Putin. E eles estão lutando, e eles estão dando suas vidas. E eles estão se submetendo a uma situação muito difícil de guerra. Mas eles estão lá, eles estão firmes e estão surpreendendo, né, a todos e todas. E aí, para, digamos assim, dobrar essa vontade da população ucraniana, da classe trabalhadora ucraniana, o que faz as potências europeias e os Estados Unidos? Começa a ser chantagem com armas, para de enviar armas, os orçamentos estão paralisados, tanto nos Estados Unidos como da União Europeia. Isso vai pesando, né? Vai pesando sobre a classe trabalhadora ucraniana. Agora, eles vão finalmente manter essa situação de não prover mais armas? Não. Por quê? Os Estados Unidos e a Europa não querem que o Putin avance mais. Então, para o Putin não avançar mais, eles têm que prover algum patamar de armamento. Então, provavelmente, em algum momento, aí, neste mês ou mês que vem, os republicanos e democratas vão fazer um acordo lá para garantir essa verba que vai de novo para a indústria militar, que produz para o exército americano, que vai liberando um armamento de segunda para a Ucrânia. E a mesma coisa na Europa, né, gente? Porque a gente viu a reunião da União Europeia. O Orbán estava falando que ia vetar tudo, que não ia aceitar o pedido da Ucrânia de ingresso, que ia vetar o orçamento militar destinado à Ucrânia. Aí o que aconteceu? A Alemanha foi lá, bateu um papo com ele, mandou ele tomar um café e votou a questão de começar, né, a admissibilidade da Ucrânia na União Europeia. Então, em algum momento, a Alemanha vai fazer a mesma coisa, vai chegar lá para o Orbán e falar, precisa tomar um outro café. E para possibilitar que a Ucrânia tenha armas, não para vencer a guerra, armas para se defender, para impedir que o Putin avance qualitativamente sobre os territórios e as riquezas ucranianas. Então essa é a situação que nós estamos nesse momento. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Eu vi uma coisa que é muito interessante, muito bonita, que foi o seguinte: no mês passado, o prefeito de Kiev, né, da capital, ele decidiu começar uma reforma num parque lá. E a população começou a fazer manifestação falando para não fazer a reforma do parque e utilizar esses recursos para o esforço de guerra. Olha só que interessante, para você ver a diferença entre governantes e governados, né? Enquanto a classe trabalhadora quer vencer a guerra, né, nem sempre os governantes estão
na mesma sintonia. E por que não? Porque os interesses da oligarquia ucraniana não são os mesmos interesses da classe trabalhadora ucraniana. E isso nos remete a uma outra questão bem importante que está em discussão hoje lá na Ucrânia, que é o problema do alistamento militar, né? Os soldados e soldados mulheres que estão na linha de frente, eles estão lá há muito tempo, tem um esgotamento, é necessário revezamento, né? Então é necessário sim um novo alistamento militar. O problema é que a população ucraniana não confia no alistamento, porque ela sabe que existem os privilegiados. E ela tem razão nisso. O Estado ucraniano, né, o governo, o parlamento, a Rada, eles estão contaminados pelos interesses da oligarquia ucraniana. A oligarquia ucraniana, gente, topa tudo por dinheiro. Se você não tomar cuidado, né, se a classe trabalhadora ucraniana não tomar cuidado, o oligarca vende arma para os russos. Então, é necessário a gente estabelecer um outro tipo de controle para garantir um alistamento militar justo, sem privilégios para a oligarquia e nem para os seus amigos. E como é que a gente pode fazer isso? A forma de fazer isso, gente, é a gente olhar para o setor que está mais moralizado em todo esse processo, que é o pessoal que está na linha de frente. É os soldados, são os baixos oficiais. Esse pessoal, ele tem que estar controlando em cada região, em cada oblast, o processo de alistamento militar, para garantir que não haja nenhum privilégio. Que o esforço, o sofrimento seja dividido igualmente entre todos. Então é necessário ter este controle, porque se deixar nas mãos do Estado ucraniano, tudo pode acontecer. Outra questão, eu vi que teve outra denúncia de corrupção no material que chega nos batalhões do Exército. Olha, gente, tem que ter comissões de soldados e soldados mulheres eleitos para controlar cada material que chega e se esse material está sendo destinado para o seu destino certo. Ver também a qualidade do material, porque às vezes compra material que não dá certo. Então, esse problema de ampliar o controle de toda a situação do país para a classe trabalhadora é uma questão chave. Vale também para a indústria militar, né? A Ucrânia está fazendo uma coisa muito correta, que é desenvolver uma indústria militar para poder reduzir a sua dependência dos países europeus e dos Estados Unidos. Agora, é necessário ter controle para ver se está sendo produzido da melhor forma, com a melhor qualidade e com o menor custo, né? Para evitar que algum oligarca resolva, no meio da guerra, ainda fazer um dinheirinho, né? Não dá. Então tudo isso tem que ter controle. Outra questão que eu acho bem preocupante, eu vi algumas estatísticas que apontam que 40% da população ucraniana está lá indo em direção à linha de pobreza e até para baixo dela. E, infelizmente, até agora, o governo não fez nada para garantir que os produtos básicos sejam acessíveis para todas as famílias do país. Então, em cada cidade, é necessário formar grupos que controlem a produção e abastecimento para garantir que toda a família da classe trabalhadora vá ter as condições de sobreviver, né, no meio dessa situação super difícil pela qual estão todos passando. Bom, e agora, nós aqui no Brasil, né? É muito importante, gente, a gente fazer gestos de solidariedade com a população ucraniana nessa situação muito difícil pela qual eles estão passando. Então, nesse sentido, a comunidade ucraniana aqui de São Paulo agendou uma manifestação na Avenida Paulista no próximo dia 21, a partir das 11 horas da manhã, e é importante a gente reforçar essa manifestação, porque desta forma a gente vai dando um pouco de moral, né, para a população
ucraniana conseguir passar por esse momento super difícil pela qual estão passando. Além disso, eu quero fazer um chamado em especial para a maior comunidade ucraniana que tem no Brasil, que é a comunidade ucraniana que está no estado do Paraná. Eu tenho certeza que cada ucraniano e cada ucraniana que estão lá e seus descendentes estão sofrendo com cada bomba que cai em território ucraniano, cada bomba russa. Mas é necessário transformar essa dor em ação. Então, é muito importante. No Paraná, a gente vê manifestações de apoio, de solidariedade à luta que está levando hoje o povo ucraniano. Bom, já falei demais. Nos vemos na semana que vem. Slava Ukraini, Slava Робітничому класу, Всієї країни, Glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.